Bem, nessa aula eu vou explicar para vocês como surgiu o mercado financeiro, o mercado de ações e o mercado organizado. Tem uma curiosidade no meio dessa aula que eu vou falar para vocês quem é Benjamin Seixas, do brasileiro, que foi um dos responsáveis pela maior bolsa de valores de todos os tempos. Vamos lá, galera. Eu tomei um esporro aqui da galera da produção que eu não posso passar do aninho que tem para cá senão sair do quadro. Vamos lá. Surgimento dos mercados financeiros. O mercado, então, começou a atividade comercial, a gente falou dos bancos, e a atividade comercial é a coisa mais dinâmica que existe. E como a gente teve a criação de vários centros, os centros foram se criando e cada vez buscando mais espaço, nós tivemos a aglomeração dos grandes centros comerciais nas zonas portuárias, porque com o advindo das grandes navegações, das navegações em si, nós tivemos o acúmulo de pessoas lá. Só que cada vez que você ia buscar novas mercadorias, que você fosse inovar, que você fosse investir, você tinha um custo, tá? E o descobrimento das Índias, tá? Que você aprendeu lá na quarta série, onde você poderia trazer especiarias, onde você poderia trazer mercadorias diferentes que não existiam, até mesmo pimenta, alho, essas coisas todas, que traziam, que eram de necessidade já do público consumidor na Europa, você tem um custo elevado. E para isso, as pessoas que eram donas de navio começaram, de forma organizada, a vender partes do navio como frete, para que a pessoa chegasse, investisse e trouxesse a sua mercadoria. Como assim? Não era de fato vender um pedacinho, um quadradinho do seu navio. Mas, se eu tivesse 10 sacas de café que eu fosse buscar, tá? Ou pimenta, ou café, alguma coisa da época, alguma iguaria, eu pegaria e venderia 5 sacas para o meu investidor, bem como dava as outras minhas sacas para que ele comercializasse antes até mesmo de eu buscar. Para isso, ele fazia um investimento prévio para que eu pudesse ir. E isso começou a fazer 1, 2, 3, 4 no mesmo navio, até quando no século XV, em 1500 e pouco, século XVI, eu não me recordo agora, na Bélgica, em Bruges, foi criado o primeiro mercado organizado. Tá? Como assim? Primeiro, comércio organizado, onde as pessoas se organizavam em questão de investimento, faziam cotas e era como se fosse um clube de investimento. Diante disso, a gente tem a criação do primeiro mercado organizado, do primeiro comércio organizado, em Bruges, na Bélgica. Logo depois, em Amsterdã, na Holanda, nós temos a criação da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que era responsável por conta do mapa por conta da localização da Holanda, era a maior companhia organizada que buscava iguarias. E ela, de fato, foi a primeira empresa a vender ações. E assim, a gente tinha a questão do barquinho, tá? Muito mal desenhado aqui, que era partilhado entre seus acionistas para trazer mercadoria e eles mesmos comercializarem e ter parte dos lucros, justamente com a valorização da sua cota como sócio. Logo depois da criação da Companhia Holandesa das Índias Orientais, eles começaram a observar, porque a gente tinha um cara chamado Napoleão na época, apertando toda a Europa, e eles começaram a observar que Portugal estava pagando a Inglaterra por uma proteção, e que esse dinheiro estava vindo das colônias de extração de Portugal. A colônia de extração de Portugal mais conhecida era o Brasil, onde a gente era rico entre pau-brasil, ouro e outros itens. Dessa forma, os holandeses usaram talvez da coisa mais inteligente à época. Criaram a Companhia das Índias Ocidentais e começaram a explorar o lado daqui do globo, aonde eles pegam os judeus que não tinham liberdade de culto à época por conta da Inquisição Católica e fala para os caras o seguinte: aqui temos uma terra top, aonde tudo que sai de lá vale muito dinheiro. E lá não é Holanda, mas vocês são sócios da companhia. Vocês vão para lá, abram a sinagoga de vocês, façam o culto de vocês. Tá aí a liberdade de culto, tanto que vocês queriam, mas façam comércio para a companhia, porque vocês são sócios. E assim eles fizeram e vieram por Recife. Então, holandeses vieram por Recife, na invasão que a gente conhece, no nordeste do nosso estado. E ali abriram a primeira sinagoga, que está lá até hoje. O pessoal da edição aí vai botar a foto da sinagoga, tá? De Recife.
eu também tenho, tá? E o que que acontece? Quando eles chegam lá, eles começam a fazer negócio, acumular riqueza, até que, na Batalha de Guararapes, a aquisição portuguesa consegue retomar lá a área onde eles estavam em Recife. Eles não tinham o que fazer, ou se convertiam ao catolicismo, ou voltavam para a Holanda, ou para qualquer colônia que fosse holandesa. Diante disso, eles iam embora, até que chega um navio cheio de holandês, judeu holandês e judeus brasileiros holandeses, tá? Porque aqui eles já tinham feito família, já tinham constituído bastante coisa. Esse tempo não foi um tempo tão rápido quanto a minha explicação. E aí juntaram dinheiro e falaram, olha, me leva para a Holanda. Nesse meio do caminho, um navio de piratas assalta eles. Sobrevive 24 holandeses, brasileiros holandeses, judeus, que encontram um navio da fragata francesa e paga com o resto que sobrou, para não morrer à deriva no mar, que leve eles à colônia mais próxima da Holanda. Eles não conseguiram levaram até a Jamaica, que era uma colônia da Espanha, aonde a aquisição espanhola começou a apertar eles também. E aí eles fazem um novo acordo e pedem para que leve para a colônia holandesa mais perto. Os franceses levam ele para a ilha de Manhattan, tá? Que o nome era Nova Holanda da época. Vai ter uma fotinha aí, como é que era a ilha de Manhattan. E eu vou apagar parte do quadro, para que a gente possa... Vou até apagar o quadro todo, tá? A gente já está falando aqui de bastante coisa que já passou. Então, eles chegam na ilha de Manhattan, aonde lá era um entreposto muito requisitado, onde lá se falavam 18 idiomas diferentes, onde a principal atividade era a venda de pele do Vale do Rio Hudson. E, a grosso modo, eu vou tentar desenhar a ilha de Manhattan aqui. Aqui no meio tinha um muro, feito de árvores, lama, madeira, de tudo, que esse muro evitava que os nativos americanos, que sempre foram muito patriotas, fica essa ressalva, invadisse e atacasse a colônia, aonde estavam as sedes das empresas que negociavam, da companhia, onde tinha tudo. Uma coisa que você pode ver aquela série Frontier, você vê bastante disso. E aí, aqui era o domínio holandês e tinham 18 os idiomas que se falavam e tudo que vinham era dos caras que saíam daqui e iam soltar lá os índios americanos nas peles do Vale do Rio Hudson. Quando a Inglaterra vem tomando daqui para cá, derruba o muro e fala para os holandeses e judeus assim, olha só, vocês não precisam ir embora não. Vocês podem ficar aqui, além de negociar o que vocês já negociam, como corretores já de valores de mercado organizado, é importante frisar isso, vocês também podem negociar títulos do tesouro, títulos da coroa inglesa, através dos corretores credenciados. Então a gente tinha um corretor que ele era inglês, tá? E ele vendia títulos da coroa inglesa. E a gente tinha os corretores normais que vendiam tudo que tinha. Ações das empresas que já estavam se desenvolvidas lá. A gente tinha títulos da empresa empresas holandesas, empresas americanas que contam com dinamismo e têm participação fundamental em toda a criação de mercado. O povo americano, de fato, é um povo extremamente dinâmico para isso. E aí, quando esses caras, que eram ingleses, negociavam títulos do tesouro inglês, eles, da coroa inglesa, eles conseguiram vender direto, sem a ajuda dos outros corretores, e vendiam mais barato, de forma que eles não conseguiam ganhar comissão. Quando 24 corretores, tá? 24 corretores aproximadamente, que foram os que sobreviveram, tá? Junto com outros corretores da época, tá? Então a gente tinha 24 pessoas que sobreviveram do naufrágio, que estavam na ilha de Manhattan, que eram holandeses e judeus, tá? Que estavam no Brasil. Dentre esses 24, nós tínhamos nascidos brasileiros, tá? Pessoas que nasceram no Brasil. Dentre elas, se juntaram com mais um total de 240 corretores. E embaixo de uma árvore, tá? No número 64 de Wall Street, que é essa rua do muro, tá? Que foi derrubada, eles fizeram um acordo na árvore de Platão, salvo engano o nome, aonde eles negociavam qualquer coisa com a comissão fixa de 0,25%, tanto para quem compra, tanto para quem vende, e tanto que até hoje essa comissão existe, tá? Em algumas bolsas de valores, é exatamente esse valor. E ali eles criaram a Bolsa de Nova York.
Dentre esses 240, nós tínhamos um judeu brasileiro holandês chamado Benjamin Seixas, que aparece na assinatura da inauguração da Bolsa de Nova York. Logo depois, esse dinamismo, que você entenda bastante, tá? Esse dinamismo era realmente acelerado, estava tudo muito acelerado. Eles começaram a negociar o que podia negociar. Nós tivemos a abertura de várias exchanges, né, de várias bolsas, até que, uma curiosidade, nós temos a Bolsa de Chicago, a CME, que o nome dela era a Bolsa de Leite, Manteiga e Derivados, porque foi o que sobrou no dinamismo americano para que se negociasse. Bolsa essa hoje, a CME, que negocia os contratos futuros. Então, para quem opera cripto futuro, é importante olhar a data dos vencimentos dos contratos futuros da CME. Mais outras bolsas que nós temos depois da criação da Bolsa de Nova York, onde é negociado o Coca, o Walt Disney, todas as empresas grandes. Nós temos Nasdaq, que é mais focada na questão de tecnologia. Nós temos a Bolsa de Chicago, nós temos a Euro, que é a Bolsa da Europa, nós temos a Bolsa de Amsterdã, nós temos a Bolsa de Tóquio, nós temos a Bolsa de Xangai e a B3, tá? Que é em São Paulo, e é onde a gente também negocia aqui. Nós negociamos hoje. Eu opero criptomoedas na questão de swing trade e opero day trade na B3, o mini índice Bovespa. Não opero muito dólar, fico mais focado no mini índice e tenho algumas posições de swing e ação. Bem, diante disso, eu disse para vocês como surgiu o mercado financeiro. É importante fazer algumas ressalvas aqui, porque essa aula, no intuito, não é um curso tão grande, é um curso que você possa fazer de forma rápida. É importante dizer para vocês que dentro dessas bolsas de valores todas foram criadas, a negociação sempre vai ser do excedente. A ação é o excedente, estoque. Então, é aquilo que você não tem estocado, que não é para subsistência da sua empresa, você negocia, ou então você traz sócios para ela. Gente, essa evolução do mercado financeiro de hoje, nós temos índice futuro, mercado futuro, nós negociamos qualquer coisa na bolsa, tá? E aqui eu encerro a aula do surgimento dos mercados financeiros para vocês. E nós vamos agora para a próxima aula. Qualquer dúvida, é só chamar no suporte, me chamar nas minhas redes sociais. Vamos ter essa comunidade. Eu quero me fazer entender, quero que vocês me entendam, tá? E agradecer muito por esses minutos de atenção que vocês estão me dando aí. Fiquem com Deus, até a próxima aula.